Olá a todos vocês que assistem o Que História é essa, Max? Que história é essa que eu vou falar hoje? Canal que surgiu com o objetivo de trazer reflexões, de trazer valor agregado, de fazer com que as pessoas pensem. E por falar nisso, se você gostar do vídeo de hoje, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e assim por diante. Mas de qualquer forma, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Não é de hoje que existe uma crise aguda. A Igreja Católica vive uma pressão para se adaptar a um mundo diferente. Qualquer pessoa, independente de religião, pode estar vendo isso. Tanto é assim que, em entrevista ao podcast Mundioca, analistas apontaram que a Igreja Católica foi determinante para a imposição de valores nas sociedades latino-americanas durante o período colonial todo, mas perdeu espaço e hoje tenta se adaptar para manter a relevância geopolítica. A história da colonização, pessoal, da América Latina está entrelaçada à presença da Igreja Católica em todo o continente, servindo tanto como agente evangelizador como instrumento de dominação cultural e social. Ao longo de todo o período colonial, missionários católicos, sobretudo jesuítas, foram enviados para converter povos indígenas ao cristianismo, embora alguns desses missionários, tenham defendido os direitos dos nativos. A instituição eclesiástica católica em geral estava alinhada aos interesses das coroas da Europa e contribuía para impor valores ocidentais e explorar populações locais. Nessa entrevista, Renan William dos Santos, bacharel em Ciências Sociais e doutor e mestre em Sociologia da Universidade de São Paulo, a famosa USP, afirma que no período colonial a cristianização e a expansão política não eram objetivos separados. Não, ele afirma que quando eclodiram os movimentos independentistas na América Latina, o papel da Igreja Católica foi ambíguo. Sim, isso porque a elite clerical na época ficou ao lado das metrópoles, mas ao mesmo tempo vários setores da igreja, sobretudo párocos, participavam ativamente dos movimentos independentistas. Por exemplo, no México, um padre foi um dos principais pais da independência mexicana. No Brasil, esse papel ambíguo fica um pouco mais claro porque a igreja teve uma postura conservadora, que ao mesmo tempo ficou bem com a metrópole, mas apoiou uma transição de independência monárquica. Então ela manteve uma continuidade dos privilégios ao mesmo tempo que rompia com a metrópole. Santa hipocrisia, poderiam dizer alguns. Era um novo regime mais ou menos quando Dom Pedro I, então a Santa Sé demorou não à toa a reconhecer a independência brasileira. E só fez isso depois de negociações que preservaram o padroado, que era esse sistema bastante ambíguo de relação da Igreja com o poder terreno. Já em 1960, aponta o especialista durante a ascensão do marxismo e das revoluções socialistas na Rússia e em Cuba, a Igreja viu regimes autoritários de direita como uma espécie de mal menor para conter o avanço dos ideais comunistas. No Brasil, a cúpula da Igreja inicialmente também apoiou o golpe de 64, também sob o pretexto do comunismo. E a gente está falando, eu estou mencionando bastante aqui a questão da atuação da cúpula, mas no plano popular, no cenário brasileiro, o apoio civil ao golpe foi marcado por figuras católicas muito influentes. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi organizada pela TFP, que é a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, que era um dos grupos mais influentes politicamente no Brasil. Na ocasião, foram eventos como esse que foram interpretados à época como um sinal de apoio à sociedade civil à intervenção militar. Esse mesmo especialista destacou que a balança muda internacionalmente no final da década de 70 e a Igreja passa a ter atuação na redemocratização. Sim, Santos afirmou que atualmente a Igreja Católica ainda é uma instituição muito relevante e influente na América Latina, mas em uma crise cada vez mais aguda, com o número de católicos em queda,
já sendo superado pelo número de evangélicos. Isso aí é ligado a diversos fatores, mas os evangélicos têm recorrentemente, em diversos contextos, mostrado uma proximidade maior com as camadas populares, uma presença mais forte na mídia, na esfera política, uma capacidade de cativar o grande público não está sendo alcançada ainda pela Igreja Católica, principalmente diante de escândalos públicos que mancharam a história da Igreja, explicou o estudioso. Ele concorda que a Igreja Católica precisa de uma guinada para não perder sua relevância política e frisa que já há movimentos internos crescentes nessa direção, como sacerdotes que defendem a flexibilização, por exemplo, do celibato. Náshila Darraz, doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirmou ao Mundioca que no passado a Igreja Católica se envolvia em tudo, e atualmente existe uma população formada por um conjunto de valores que estruturaram as suas instituições, seus afetos, suas maneiras de sentir e de entender. Isso ainda vigora, apesar de todas as transformações da tecnologia na comunicação, da globalização, esse núcleo duro. Ainda é muito forte, por exemplo, quando a questão do aborto é colocada em jogo. A descriminalização do aborto não só por conta dos fundamentalismos religiosos atuais, mas também a Igreja Católica se posiciona de maneira muito conservadora. E isso é fundamental, muito fundamental em todos os países da América Latina, afirmou. Mais do que isso, ela aponta que durante a Guerra Fria os Estados Unidos colocaram em ação toda a sua máquina anticomunista. Em países latino-americanos, grupo de empresariados, vários grupos, e também a Igreja Católica participaram de movimentos conservadores, apoiando inclusive golpes militares e ditaduras subsequentes. Ela acrescenta que essa indústria anticomunista falou bastante, fez bastante propaganda em todos os níveis da desestruturação da família e foi muito eficaz. Na academia também houve incentivo às ideias conservadoras, às instituições de pensamentos que divulgavam essas ideias. Na América Latina houve grandes movimentos de mulheres conservadoras que iam às ruas apoiar golpes ou apoiar as suas direitas, suas extremas direitas, seus grupos golpistas, em defesa da família, em defesa de Deus, dos valores cristãos, afirmou a pesquisadora. Posteriormente, quando eclodiram as denúncias de repressão e tortura como política de Estado de países latino-americanos sob regime ditatorial, Darraz afirma que os setores foram mudando, melhor dizendo, de opinião, e os religiosos passaram a ter um papel fundamental na denúncia pelos direitos humanos, em ajudar movimentos de resistência de oposição à ditadura. Ela sublinhou que a partir dos anos de 1980 e 1990 há uma ascensão do neoliberalismo, que em paralelo vem acompanhada de uma expansão do fundamentalismo religioso neopentecostal, que é bastante reacionário e que fala de uma teologia da prosperidade, diferente da teologia da libertação, abordagem que ganhou impulso na Igreja Católica e que trouxe os pobres e a pobreza para o centro das ações de religiosos. Abre aspas. Por isso eu mencionei o neoliberalismo também. Não é uma teologia, mas a libertação. Você não quer se libertar, você quer prosperar, porque as pessoas a partir dos anos 90 cada vez mais são guiadas, orientadas pelo seu cotidiano individual, em meio a essa outra precarização do trabalho. A comercialização da educação, principalmente as políticas de desolidarização, que acabam com tudo que tem a ver com o coletivo e o comum na sociedade. Fecha aspas. A especialista afirma que atualmente o principal desafio da Igreja Católica para manter sua relevância no cenário político é saber como responder às questões de diversidade que muitos convencionaram chamar de identitarismo. Sim, a religião é meio camaleônica, ela se adapta, ela namora com o poder, independente se esse poder é mau ou bom. Foi assim através dos milênios, foi assim através dos séculos.
Não só a Igreja Católica, mas a religião praticamente como um todo se prostituiu ao que ela poderia ganhar junto aos governos estabelecidos nos diversos cantos do mundo. Deixe aqui a sua opinião, porque na medida em que a igreja tradicional fez isso, o seu rebanho foi sendo dilapidado, esfacelado, roubado, estuprado, enganado e ficou sem esperança. Muitas vezes essas ações foram inclusive feitas pela igreja, que deveria ter o papel fundamental de defender o rebanho, mas não o fez. Diferente, por exemplo, de um Cristo que no primeiro século da Era Comum defendeu o seu rebanho com unhas e dentes, tanto que morreu por isso. Nós do canal Que História é essa, Max? Agradecemos o seu prestígio e esperamos encontrá-los aqui no nosso próximo vídeo. Forte abraço.